Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção de dois exercícios sobre pirâmides que foram atividades para a aula passada. O primeiro deles é de uma pirâmide quadrangular regular. Então, antes de resolver o exercício, eu vou fazer uma análise das fórmulas e da pirâmide que nós temos para compreender melhor a questão. Quando eu tenho uma pirâmide quadrangular regular, significa que a minha base é um quadrado. Eu tenho, então, a aresta da base, eu tenho a aresta lateral, eu tenho a altura e o apótema da base, além também do apótema da pirâmide. Então, eu tenho que identificar primeiramente esses elementos aqui. Quais são esses elementos? Eu posso pegar esse triângulo, retângulo que foi traçado aqui dentro, trazer aqui e identificar como altura, como apótema da pirâmide, que é o G, ou apótema lateral, ou altura lateral também, mas nós vamos chamar aqui de apótema da pirâmide, ó, qual é a sua representação. E aqui, apótema da base, que no quadrado ela corresponde à metade da aresta da base. Então eu posso fazer nesse triângulo a relação de teorema de Pitágoras, em que a minha hipotenusa ela passa a ser o apótema da pirâmide. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateta ao quadrado, apótema da base, com cateta ao quadrado, que é a altura. Nós temos essa relação. A área da base ela é dada por aresta da base ao quadrado, porque se trata da base de uma pirâmide quadrangular. A área lateral é a área de 4 triângulos. Voltando para a figura, eu tenho as faces dessa pirâmide são triângulos regulares. Quantos eu tenho? Se a minha base tem 4 arestas, eu tenho 4 triângulos laterais. Então, 4 triângulos laterais. Para calcular, voltando na figura, a área de uma face é a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2. Como nós temos 4 faces, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes arestas da base vezes o apótema da pirâmide. A área total é a soma da área da base com a lateral. E eu tenho também que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Com isso, eu consigo compreender melhor a primeira questão resolvida na aula de ontem. Voltando um pouquinho então, nós temos aqui a fatoração. Eu vou colocar dentro de uma só raiz, 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 11. Eu vou cortar o índice com a potência, esse 2 sai da raiz, e 2 vezes 11, 22, ele vai ficar ali dentro. Portanto, a aresta lateral da pirâmide quadrangular é 2 raiz de 22 centímetros. Na letra D, ele pede para a gente calcular a área total desta pirâmide. Então, vale lembrar que a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base dessa pirâmide, como ela é quadrangular, ela corresponde à aresta da base ao quadrado, que é a área do quadrado. Se a aresta da base é 12, então 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados, porque se trata de uma área. Quando eu falo de área lateral, eu tenho então, para uma pirâmide quadrangular, é a área de 4 triângulos que formam a face. A área de um triângulo, de uma face, é a aresta da base vezes a apótema da pirâmide dividido por 2. Como são 4, 4 dividido por 2, 2, e esta fica sendo a fórmula como nós vimos nas aulas anteriores. Então, 2 vezes a aresta da base vale 12, apótema da pirâmide, 2 raiz de 13, que nós obtivemos na questão anterior. Então, 2 vezes 12 vezes 2, 48, raiz de 3, centímetros quadrados. Lembrando sempre que a área é os centímetros quadrados. Como ele quer a área total, eu vou somar as duas áreas, a área da base mais a área lateral. Coloquei o 48 em evidência, 144 dividido por 48, 3. 48 raiz de 3 dividido por 48, raiz de 3, e portanto a área total, 48, que multiplica 3 mais raiz de 3, centímetros quadrados. Outro item da questão é o volume que ele pediu, e o volume de uma pirâmide é sempre 1/4
1/3 da área da base vezes a altura. Então, 1/3, a área da base que a gente calculou, 144, a altura do exercício 4. 144 vezes 4, 576, dividido por 3, 192 centímetros cúbicos é o volume do exercício número 1 que nós trabalhamos na aula passada. Olá pessoal do segundo ano do Colégio Terra, hoje a nossa aula dia 5/5 de 2020, matemática 2, e nós vamos fazer a correção das atividades da aula passada. Eu pedi 2 exercícios e vamos aqui fazer a correção. O primeiro deles é uma pirâmide, ele trata-se de uma pirâmide quadrangular, cuja aresta da base vale 12 centímetros e a altura dessa pirâmide quadrangular regular vale 4 centímetros. Então, esses são os dados do exercício. E o que ele pediu? Apótema da base, apótema da pirâmide, aresta lateral, área total e o volume. Então, foi isso que ele pediu para a gente calcular. Então, primeiramente, eu vou simular essa pirâmide. Então, a pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, de aresta da base 12 e a altura dessa pirâmide 4 centímetros. Para calcular, então, a letra A, que é o apótema da base, nós vamos, então, utilizar essa fórmula. Apótema da base, vamos voltar à figura, apótema da base é a distância do centro a qualquer aresta desta pirâmide. Então, a gente pode perceber o seguinte, que vai ser a metade da aresta da base, que eu posso olhar de cá, como é quadrangular, eu posso olhar por esse lado também. Então, o apótema da pirâmide quadrangular é a metade da aresta da base. Se a aresta da base vale 12, 12 dividido por 2, 6. Então, esta é o apótema da base de uma pirâmide quadrangular. Bom, na letra B, ele pediu o apótema da pirâmide. A apótema da pirâmide é representado pela letra G, e eu tenho essa relação triangular. O apótema da pirâmide é igual a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Um teorema de Pitágoras desse triângulo. Se eu tenho o apótema da base e eu tenho a altura que foi dado no exercício, eu posso achar o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide vai ser igual. Acabei de descobrir lá na letra A o apótema da base. A altura ele já me deu no exercício, eleva ao quadrado. Então, apótema da pirâmide ao quadrado, mais apótema da base ao quadrado, mais a altura ao quadrado, 36 mais 16, 52. O que eu vou fazer? Fatorar o 52. 52 por 2, 26, por 2, 13. 13, número primo, não fatora, então eu vou ter que o apótema da pirâmide é igual a 2 raiz de 13 centímetros. Na letra C do exercício, ele pediu para calcular a aresta lateral da pirâmide quadrangular. Eu tenho uma relação também, de acordo com o teorema de Pitágoras, formado por esse triângulo retângulo, em que a aresta lateral é minha hipotenusa, o apótema da pirâmide é a altura do triângulo, e aqui eu tenho a base, altura ou um dos catetos. Então, a aresta ao quadrado é igual a apótema ao quadrado, mais a metade da aresta da base ao quadrado. Então, meu apótema da pirâmide, que é meu G, eu sei que é raiz quadrada de 52, que eu obtive na letra B do exercício. A aresta da base é 12, mas eu quero a metade ao quadrado. Então, isso tudo observando aqui no meu triângulo. Aqui eu posso cortar índice com a potência, então vai dar 52. 12 por 2, 6 ao quadrado, 36. 52 mais 36, 88. A aresta lateral ao quadrado é igual a raiz de 48. Daí eu tenho, fatorando, 88 por 2, 44. Por 2, 22. Por 2, 11. E nós temos então, ó, agrupando de 2 em 2, nós temos que a raiz quadrada, a aresta lateral é 2 raiz de 22 centímetros.